Bom, bem-vindos ao nosso café tributário. Hoje, excepcionalmente, não vamos ter café, mas acredito que a questão do tema tributário, que é um dos temas, é o tema do momento, o tema mais quente do momento, vai compensar essa falta do café. Hoje a gente vai tratar da MP 1171, que basicamente instituiu, via medida provisória, ou seja, ainda depende de conversão em lei, a tributação dos lucros de pessoas físicas oriundos do exterior, com uma curiosidade, né? A medida, talvez a medida mais antecipada pelo mercado, todo mundo esperava isso, já houve outras tentativas de aprovar a medida dessa natureza, mas houve uma surpresa geral quando a medida foi editada. Eu sou Paulo Bento, sócio da área tributária do Madrona Fialho, e para esse bate-papo está ao meu lado o Marcelo Vicentini, meu sócio aqui no Madrona. Além de um profissional brilhante e de toda a qualificação acadêmica, eu gosto de destacar que nos últimos 2 anos ele foi o professor homenageado do LLM em Direito Tributário do INSPER. E quem já deu aula sabe o tamanho desse feito. Não é fácil ser reconhecido, e ainda mais por 2 anos seguidos. E contamos hoje com a presença de um convidado mais que especial, o Daniel Loria, que é amigo de longa data e hoje ocupa a relevante posição de diretor da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda. Ou seja, é alguém, até por ser bastante técnico, que está diretamente envolvido na redação e na produção dessa medida provisória. Como eu tenho dito em outras oportunidades, estamos em boas mãos. Além de extremamente preparado, o Daniel teve uma carreira de destaque atuando como sócio de grandes escritórios de advocacia e, com isso, conhece como poucos as dores do setor privado. Para aproveitar aqui a presença do Daniel e como nós temos um tempo restrito para a discussão, o nosso foco hoje vai ser especificamente perspectiva do governo sobre interpretação e abrangência dos temas que têm gerado mais controvérsia. Em outra oportunidade, nós podemos aí, devemos organizar um evento para discutir questões jurídicas que o mercado tem debatendo, como exemplo aí, eventual incompatibilidade com o artigo 7º dos tratados, mas hoje o nosso foco é aproveitar aqui o valioso tempo do Daniel. Sem mais delongas, que uma das frases preferidas aí dos advogados, eu passo a palavra ao Daniel para que ele inicie aí nos falando um pouco dos bastidores e do conteúdo da medida provisória. Perfeito, Paulo. Obrigado aí pelas gentis palavras. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês, com a Madrona Fialho. É um prazer ver os amigos trabalhando juntos, né? Então, eu trabalhei com o Paulo na minha época de BMA, na nossa época de BMA. Trabalhei com o Vicentini no INSPER, na época que coordenava os trabalhos na Brasca. Então, sou aqui amigo dos dois e, para mim, é um prazer vê-los todos trabalhando junto aqui no escritório. E agradeço o convite, em particular, para tratar desse tema tão relevante que é a medida provisória 1171. Antes de entrar na medida provisória, eu vou fazer uma breve introdução aqui sobre o meu papel no governo, o papel da nossa secretaria e o contexto em que a gente apresentou essa norma. Então, eu sou o Daniel Loria, como o Paulo já falou. Eu estou o diretor da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária. A Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária foi criada nessa virada de governo, uma missão bastante clara de entregar uma reforma tributária para o povo brasileiro, tá? Estrategicamente, desde o início, desde antes de iniciar o governo formalmente, já na época da transição, já havia se tomado essa decisão de trabalhar a reforma tributária em 2 blocos temáticos. O primeiro bloco temático sendo a tributação do consumo, que é a reforma do IVA, que está tramitando na Câmara, e o segundo bloco temático sendo a reforma do imposto de renda. E o secretário Bernardo Api me convidou para integrar a secretaria para ficar responsável por esse segundo bloco, que é o bloco da reforma da tributação da renda e, eventualmente, alguma coisa de patrimônio. Tá?
Dentro dessa missão da Secretaria, nós tínhamos um planejamento técnico inicial de só apresentar a reforma do imposto de renda em outubro, ou mais para o fim do ano, né, após a tramitação da reforma do IVA no Congresso, né, e com a esperada aprovação da reforma do IVA no Congresso, da reforma tributária do consumo. Mas, às vezes, as circunstâncias da realidade se impõem, né? E o que aconteceu foi que a gente se viu, agora em abril, diante de uma difícil decisão dentro do Ministério da Fazenda sobre como que a gente faria para financiar a expansão da faixa de isenção do imposto de renda para todos aqueles que ganham até 2 salários mínimos. Foi feita o presidente Lula diretamente assumiu esse compromisso de expandir a faixa de isenção para todo mundo que ganha até 2 salários mínimos, para que eles parassem de pagar imposto de renda no Brasil. A gente sabe que a tabela de imposto de renda estava muito defasada, muito atrasada. Só que isso tem um custo para as finanças públicas, que pela lei de responsabilidade fiscal precisa ser financiado. E o custo é relativamente baixo, mas não tão baixo assim, em torno de 3,5 bi esse ano, porque a medida já da desoneração do imposto de renda vale para esse ano, somente essa parte da faixa de isenção, e uns 5, 6 a partir do ano que vem, por ano. Então a gente precisava encontrar uma fonte de financiamento disso. Dentro do Ministério da Fazenda, a gente teve uma longa discussão sobre possibilidades, e o que ficou decidido foi que um projeto que estava maduro e pronto para ser apresentado era esse aqui, da tributação das aplicações financeiras no exterior e das empresas offshore. E aí a gente se viu na necessidade de publicar esse projeto, que inicialmente seria um projeto de lei, a gente se viu na necessidade de publicá-lo como uma medida provisória, para ter efeitos imediatos, não essa parte, né? Essa parte só vale a partir de 2024, mas sim a desoneração da faixa de isenção, que já está valendo desde 1º de maio para aqueles mais pobres. Então, a razão e o racional para ter publicado esse projeto desta forma, né, como medida provisória, após o pronunciamento do presidente Lula, na véspera do Dia do Trabalho, decorreu dessa amarração político-financeira, de um lado, desoneração da faixa de isenção, ampliação da faixa de isenção, desoneração das pessoas de menor renda, e de outro, financiando isso com a tributação das aplicações financeiras offshore e das empresas offshore e dos trusts. Tá? Dito isso, apesar de ser uma medida provisória, a gente tomou um cuidado grande aí para preservar a segurança jurídica, tanto para os contribuintes quanto para o Estado brasileiro, no sentido de que nada vale nos primeiros 120 dias. Então, ninguém precisa fazer nada agora. É uma medida provisória, ela foi encaminhada para o Congresso vai deliberar sobre essa medida provisória, vai avaliar 106 emendas que já foram apresentadas, a gente vai falar um pouquinho mais delas mais para frente. Aí vai tomar uma decisão dentro do Congresso se aprova a medida provisória, converte em lei, ou se rejeita, ou eventualmente até se deixa caducar, né? Então isso realmente está na mão do Congresso, a repartição de poderes no Brasil funciona assim. E então, até por isso, em respeito ao papel do Congresso nesse processo todo e ao contribuinte, nada que está escrito na medida provisória vale antes da sua efetiva conversão em lei. Nada vale nos primeiros 120 dias. Tá? A reforma do imposto de renda como um todo, a gente está trabalhando com algumas diretrizes e alguns objetivos, que eu acho que é importante a gente tratar aqui antes de entrar na medida provisória, até para contextualizar melhor. Dentre os objetivos da reforma do imposto de renda, a gente tem 2 macro-objetivos. De um lado, eficiência econômica. Então, a gente fala muito, né, sobre na literatura econômica, como é que a tributação é imposta aos contribuintes, é o imposto, né, com esse duplo sentido de imposto, e por isso acaba afetando o comportamento dos agentes econômicos. Então, dependendo de como você desenha o seu sistema tributário, se você dá um benefício tributário aqui, se você aumenta a carga acolá, você acaba influenciando o comportamento dos agentes econômicos. Acaba dirigindo esse comportamento, o que é negativo. Então, dentro do objetivo da eficiência econômica, o que a gente persegue? A gente persegue um desenho do sistema tributário que seja neutro, que não influencie o comportamento dos agentes econômicos e que seja isonômico, que trate 2 situações equivalentes da mesma forma. Então, eu diria que esse é um objetivo nosso, eficiência econômica. Dentro desse objetivo, a gente tem algumas diretrizes, como eu estava comentando, neutralidade tributária, né? Regras iguais para todos, isonomia,
competitividade internacional, ou seja, não fazer nada no Brasil que seja uma invenção nossa, que seja uma maluquice. Tudo que a gente faz no Brasil, a gente quer que esteja baseado em evidências e nas melhores práticas internacionais. E segurança jurídica também, claro, como uma diretriz dentro desse objetivo de eficiência econômica, uma diretriz, na verdade, transversal, né? E além desse objetivo da eficiência econômica, a gente tem um outro objetivo que é da equidade ou justiça tributária, que é avaliar como que a carga tributária é alocada entre os participantes da nossa sociedade. Então, quanto que eu pago de imposto, quanto que o Vicentini paga, né, quanto que uma pessoa de mais baixa renda paga, como proporção da sua renda, e fazer uma avaliação se isso é justo, né? Como é que funciona essa distribuição da carga tributária entre as pessoas, se é justa ou se não é, e o que a gente pode fazer para melhorar essa distribuição, se a gente quiser, como sociedade, fazer isso, né? Então, dentro da equidade, entra esse tema da justiça fiscal distributiva. E aí, a primeira diretriz que vem à mente é progressividade tributária. Dentro do imposto de renda, que é o imposto por excelência para alcançar esse objetivo da equidade, tem um mandamento constitucional para a gente estabelecer alíquotas progressivas sempre que a gente puder, né? A gente, digo, legislador, sempre que o legislador puder. Então, a progressividade tributária, consistente na determinação de alíquotas crescentes, conforme cresce a renda da pessoa, é uma diretriz importante da reforma do imposto de renda, tá? Além de todas as demais que eu já comentei. Então, a gente estabeleceu esses objetivos, estabeleceu essas diretrizes, e aí a cada medida concreta que a gente vai estudando dentro do Ministério, a gente faz uma ponderação entre esses objetivos, entre essas diretrizes. Então, é muito frequente que a gente tenha que lidar com um dilema entre, eu quero redução de carga tributária, né, menor carga tributária, mas o que isso impacta do ponto de vista de gasto público? Você tem toda essa análise que é feita até para uma seara política, né, que vai até além do trabalho dos técnicos. Estabelecida a carga tributária ou não alterada a carga tributária, a gente tem que olhar como que ela é composta, né, qual que é a matriz, né, da nossa tributação aqui no Brasil. E aí, olhando para as situações, a gente pode fazer escolhas. Então, assim, não, eu quero ter alíquotas mais progressivas, né, sei lá, na renda de alguma fonte. Será que isso compromete a minha eficiência econômica? Será que isso pode comprometer meu crescimento econômico ou não? Então, normalmente a gente faz escolhas em política tributária, ponderando esses objetivos e essas diretrizes que eu acabei de comentar. Aí, entrando propriamente no tema da medida provisória, qual foi o principal problema de fundo que a gente tentou endereçar? O principal problema foram as empresas offshore, utilizadas para fazer aplicações financeiras, e nas quais o contribuinte não pagava imposto de renda no Brasil por muitos anos ou até gerações. Era o problema que a gente chama de diferimento tributário. Em outro webinar estava até brincando que o tema do meu trabalho da faculdade 20 anos atrás foi esse, medidas anti-diferimento tributário adotadas pelos países. Internacionalmente, a turma chama isso de Controlled Foreign Corporation, CFC. Estados Unidos trata isso como PFIC, que é Private Foreign Investment Company. Tem algumas nomenclaturas aí que os países adotam, mas todos os países do mundo se depararam com esse problema em algum momento de diferimento tributário na tributação do lucro retido em empresas offshore. Como é que funcionava a regra brasileira antes da MP? A pessoa física mandava um patrimônio para uma empresa offshore, ela aplicava esse patrimônio no exterior, esse patrimônio rendia lucro, e esse lucro podia ficar represado na empresa offshore ao infinito, né? Você não tinha nenhuma regra que mandasse você distribuir esse lucro para o Brasil, nem muito menos nenhuma regra de tributação desse lucro antes da sua efetiva distribuição. Então esse lucro ia sendo acumulado na empresa offshore por 10, 20, 30 anos. Você podia até passar a propriedade da sua empresa offshore para a próxima geração, sem pagar imposto de renda. Enfim, você tinha um diferimento tributário ad eternum, né, para sempre, basicamente. Esse era o problema. Você não tinha tributação sobre o lucro acumulado nas empresas offshore. E a gente sabe que quem investia no exterior era induzido a essa estrutura, basicamente por conta desse diferimento. Era uma vantagem tributária importante para os investidores brasileiros que investiam fora do país.
E aí, finalmente, quando esse lucro era distribuído, ele era tributado pela alíquota máxima da tabela progressiva de 27,5% para uma sistemática de Carnê-Leão. Então esse era o problema de fundo, esse eu acho que é o principal enfoque da MP, foi tentar trazer uma solução equilibrada para este problema. Quando a gente fez isso na MP, né, quando a gente faz isso na MP, qual que foi uma decisão que a gente tomou? A gente falou, ok, vamos focar nisso, essa é a prioridade, mas já que a gente vai tratar das offshores, vamos buscar regular também situações não reguladas. Vamos buscar trazer outros ganhos para a sociedade civil, né? Então vamos regular, por exemplo, aplicações financeiras direto no exterior, vamos regular os trusts, vamos trazer regras claras e que reduzam o contencioso, tragam mais segurança jurídica para o contribuinte. Nesses outros casos, que são, vamos dizer assim, eram problemas de segunda ordem, mas você tinha problemas, você tinha discussões com o fisco sobre como você enquadrava determinado rendimento, se era ganho de capital, se era carnê-leão, se era 15%, se era 27,5%. Você não tinha uma legislação própria, então você tomava emprestado uma lei velha, várias leis velhas que iam se juntando para aplicar uma situação concreta. No caso do trust, você tinha uma problemática grande de insegurança jurídica, com opiniões jurídicas difíceis dadas pelos advogados, na ausência de regulamentação do Instituto no Brasil. Então, você tinha uma situação de bastante insegurança jurídica para o contribuinte, e também uma sistemática mensal de recolhimento que era bastante difícil de ser cumprida. Então, esses problemas de segunda ordem, a gente também tentou endereçar na medida provisória. Tá? Então, esse eu diria que é o contexto, Paulo, da medida provisória. Tanto o contexto da reforma do imposto de renda, dos nossos trabalhos, quanto dos problemas de fundo que a gente tentou endereçar com a medida provisória. Tá? E aí, se vocês quiserem, acho que depois a gente pode avançar aí capítulo a capítulo, né? Eu queria aproveitar que você comentou sobre progressividade. Eu acho que uma das questões que está gerando um pouco de polêmica é que há uma progressividade, mas, diferentemente do que ocorria anteriormente, que a alíquota de 15% ela abrangia rendimentos de até 5 milhões de reais, nós estamos falando agora em 22,5% para rendimentos a partir de 50 mil reais. Então, da perspectiva do mercado, isso está sendo visto como a alíquota agora é 22,5%, até pela natureza dos rendimentos que costumam ser de valores mais elevados, né? Para justificar uma remessa e manutenção de ativos no exterior, normalmente os valores envolvidos costumam ser mais altos. Então, eu queria saber um pouquinho sobre isso, como que vocês visualizaram. Eu acredito que existem alguns tipos de rendimentos, por exemplo, distribuição de lucro por uma offshore que tem investimentos financeiros, eu tenho uma alíquota mais baixa. Então, se falava antes em progressividade até 27,5%, porque era Carnê-Leão, e isso em cima de um valor baixo também de limite. E hoje nós temos 22,5% acima de 50 mil, mas que abrange várias situações que houve um incremento relevante aí em termos de carga tributária. Então, eu queria ouvir um pouquinho a perspectiva aí do governo em relação a isso. Joia. Então, eu comentei aqui os objetivos e diretrizes. É importante que se diga que eles são ideais, tá? São ideais que a gente persegue. A gente nem sempre consegue alcançá-los plenamente. Na verdade, a gente nunca vai alcançá-los plenamente. Então, tanto nessa perspectiva de progressividade, quanto na perspectiva de isonomia, tá, de tratamento igual entre as diferentes modalidades de aplicações, a gente ainda não tem uma solução perfeita, tá? Longe disso. Na progressividade tributária, qual foi a lógica que o governo adotou? Então, primeiro, uma alíquota zero para rendimentos de menor valor, junto com a manutenção da isenção para depósito não remunerado no exterior, tá? Que é uma das dúvidas que o mercado tem. A gente está mantendo a isenção da variação cambial por depósito não remunerado no exterior. Então, qual que é o racional primeiro dessa alíquota zero e dessa isenção? O objetivo da medida provisória não é impactar as pessoas que têm entrado nesse mercado internacional ou que têm feito remessas, têm emitido um cartão de débito para gastos em viagem,
Esse tipo de situação não deveria ser impactada. Tá? Então, essa pessoa que manda seus $10 mil por uma viagem, $20 mil por uma viagem, não deveria ser impactada. Tá? Então, a alíquota zero mais a isenção da depósito não remunerado estão aí para isso. A alíquota de 15% sobre os rendimentos tributáveis pega toda essa faixa de 6 mil a 50 mil reais por ano de rendimentos, fazendo, né, uma conta meio grosseira assim, quem tem até uns 100 mil dólares lá fora estaria mais ou menos nessa faixa, né? 100 mil dólares, 500 mil reais, 10% ao ano, 50 mil reais. Tá? Então, assim, bem grosseiramente falando, essa faixa de 15% pegaria quem tem uns 100 mil dólares lá fora, 500 mil reais lá fora, né, que seria, aí, vamos dizer assim, pessoas já para cima na pirâmide social brasileira, bem para cima na pirâmide social brasileira, né? Quem tem 500 mil reais sobrando para investir fora já está, vou arriscar aqui, né? Mas já está no 1%, então já está bem para cima da pirâmide social. E eu sei que não é a maioria dos casos, mas tem existido algumas situações dessa natureza. Você tem agora, por exemplo, aquelas empresas que têm atuado nesse mercado de investimento fora, que têm facilitado as remessas e tudo mais. Então, eu diria que a turma que investe diretamente na pessoa física, sem offshore, e que tem diversificado, colocado algum dinheiro fora, você tem gente nessa situação. Então, 15% foi para pegar as pessoas mais ou menos com esse poder aquisitivo, com esse patrimônio. E aí o 22,5%, sem dúvida, foi para pegar todo mundo acima disso. A gente discutiu essa calibragem dentro do governo. Enfim, eu recebi algumas considerações sobre isso do mercado também, recebi de outros participantes da sociedade. É curioso, Paulo, que eu recebo comentários tanto, né, numa linha de que está muito baixa a tributação, de que eu deveria olhar para o 27,5% como alíquota, para isso também, de que devia ser tudo 27,5%, e recebo comentários no sentido de que está alta porque antes era 15%, né? Então, essa calibragem é sempre desafiadora e acaba que o trabalho técnico tem um limite ali, né? Acho que a partir de certo ponto vira uma questão sociopolítica. Então fica mais difícil para os técnicos opinarem. Mas eu diria que a lógica geral foi essa. Eu queria destacar ainda que teve uma redução de alíquota para o lucro distribuído pelas offshores. Então essa alíquota de lucro era 27,5%. Pela primeira vez num projeto de lei que trata desse assunto, a gente trouxe essa alíquota para 22,5%. Né? E aí o que a gente fez, a gente uniformizou essa alíquota para todas as aplicações financeiras fora, seja via offshore, seja direto na pessoa física. Então a gente fez as duas coisas. No caso, né, de offshore, reduziu essa alíquota em 5 pontos percentuais e uniformizou essa alíquota para aplicação financeira direta no exterior. E um último comentário, Paulo, os 15% era para renda 15% era para renda até 5 milhões ano, é verdade, mas também é verdade que a gente tomava emprestado uma lei que não foi feita para isso. Era uma lei de ganho de capital na venda de bens no Brasil. Era uma lei que era aplicável, por exemplo, se eu vou vender meu imóvel, se eu vou vender minha empresa. Não era uma lei que foi feita para aplicação financeira que dá rendimento todo ano. Uma lei para ganhos de capital que se acumulam ao longo de vários anos. Então é natural que os patamares na progressividade sejam distintos. Uma regra de ganho de capital e uma regra de rendimentos. Uma pergunta de ordem prática que tem sido recorrente aqui no escritório. Esses 50 mil reais de limite para aplicação do 22,5%, no caso de aplicações financeiras, por exemplo, que é mais simples de visualizar, é por operação ou é o global auferido no ano? É o global, é o global. A nossa lógica foi trazer tudo para uma ficha nova da declaração de imposto de renda, que vai estar apenas na declaração de imposto de renda de 2025, né, em relação ao ano base 24. Nessa ficha nova, a ideia é que o contribuinte controle todos os seus rendimentos financeiros do exterior, né, coloque nessa ficha nova, e essa ficha vai automaticamente gerar um DARF para pagar o imposto com as alíquotas progressivas. No caso das aplicações financeiras direto na pessoa física, já entrando mais nesse capítulo, a gente está tributando pelo regime de caixa, a gente está mantida a tributação pelo regime de caixa,
que isso quer dizer? Que eu só vou pagar imposto no Brasil quando eu efetivamente resgatar uma aplicação, quando eu efetivamente receber um cupom de juros, quando entrar dinheiro mesmo na conta da pessoa física. A gente está preservando o regime de caixa. E o que a gente fez é, em vez do imposto ser devido no mês seguinte, como era antes do MP, a gente jogou esse prazo de vencimento para o ano seguinte, junto com a declaração de ajuste anual. Então, essa situação que o cliente de vocês, né, precisa ficar pagando imposto todo mês, vai deixar de existir. Ele vai pagar imposto só no ajuste anual. É como se ele fosse fazendo um planilhão ao longo do ano, com todos os seus rendimentos das aplicações, chegasse no fim do ano, fizesse uma transposição desse planilhão para uma linha única no imposto de renda, com rendimentos de aplicações financeiras no exterior. Daniel, você fala, né, do regime caixa, a gente tem uma redação ali que ele fala efetivamente percebidos. Acho que aqui talvez, né, que gerou um pouquinho também de discussão desse efetivamente percebidos. O que quer dizer? Quando você fala acreditou na conta, é de fato eu ter o crédito numa conta, estou pensando numa aplicação financeira vinculada a uma conta, como se fosse uma conta corrente aqui, nossa tradicional, né? Então, Sim. eu tenho uma conta corrente lá fora, eu tenho uma aplicação financeira que eventualmente foi segregada para uma conta de investimento ou não, ou está vinculada à própria conta corrente, e eu tenho um crédito efetivo de um recurso ali naquela conta corrente. Então, no momento que acontece Isso. o crédito, aí efetivamente eu posso ou utilizar esse recurso para uma outra finalidade no exterior, ou eu eventualmente fazer um câmbio e trazer esse recurso para o Brasil, é nesse Isso. momento que a gente tem efetivamente a tributação. Então, quando Correto. o efetivamente percebido não é num conceito jurídico de alguma forma estar disponível, é de fato crédito financeiro na conta. É o regime de caixa. A gente tentou usar uma linguagem que remetesse ao regime de caixa, Vicentini. A gente usou esse percebido porque a gente identificou que na legislação de imposto de renda de pessoa física era um verbo utilizado, então a gente optou por usar esse verbo para remeter ao regime de caixa. Tá? Perfeito. Aproveitando o gancho da aplicação financeira, são dois dispositivos que eu quero falar que foram revogados. Eles não são aplicáveis exclusivamente às aplicações financeiras, mas em relação às aplicações financeiras é o mais comum e a situação. A gente tem o dispositivo os dois dispositivos dizem respeito basicamente à situação de bens adquiridos originariamente ou decorrentes de investimento, de rendimentos auferidos originariamente em moeda estrangeira. Tá? Um diz respeito à variação cambial, que as pessoas com investimentos no exterior faziam um controle daquilo que era gerado de rendimento e depois a reaplicação disso não estava sujeita à tributação sobre variação cambial. E o outro dispositivo fala de bens e direitos adquiridos originariamente na condição de não residente. Como é que fica essa situação? Existe a revogação, mas a regra não, a MP não fala de um mecanismo de transição. Se vai haver a preservação do direito daquilo que já foi adquirido nesta situação e a partir da edição da MP, da entrada em vigor, eu passo a ter um controle separado e passo a não mais me beneficiar disso, especialmente em relação a bens adquiridos na condição de não residente. Nós temos diversas situações nesse sentido e uma situação, eu vou chamar aqui, que não pode ser considerada como uma tentativa de elisão, de redução de tributos, é o expatriado, aquele executivo que vem morar no Brasil e tem eventualmente sua residência no país de origem, tem aplicações financeiras no país de origem e eventualmente vai vender, vai mudar, e ele é transferido para outro país, não faz mais sentido ele ter essa residência e efetua a venda disso. Existe uma linha de corte? O que vocês estão pensando a respeito disso? Vamos lá. São boas perguntas, Paulo. Antes de mais nada, é importante esclarecer que as revogações também só valem a partir de 1º de janeiro de 2024. Tá? Isso não constou do texto da MP expressamente, mas a gente está avaliando, enfim, vai avaliar até, se for necessário colocar isso lá, a gente coloca, mas a gente vai colocar no perguntas e respostas. Então, essas revogações só valem a partir de janeiro de 2024, em respeito ao princípio da anterioridade anual. São duas revogações, como você bem comentou. A primeira é a variação cambial
decorrente da reaplicação de rendimentos auferidos originariamente em moeda estrangeira, e a segunda revogação está relacionada à isenção que existia para o ganho na primeira venda de um ativo adquirido na condição de não residente quando a pessoa reingressa no Brasil. Então, sobre o rendimento auferido originariamente em moeda estrangeira, a gente procurou uma justificativa para essa isenção dessa variação cambial, fomos atrás, né, da turma, né, os servidores de carreira da Receita, que estava lá em 2000, né, mais ou menos, 2001, que participou disso na época, para tentar entender o racional por trás dessa isenção, se havia uma justificativa plausível. A gente não conseguiu encontrar uma justificativa forte o suficiente para manter a isenção. Tá? Então, eu costumo usar um exemplo meio bobinho, mas eu tenho duas irmãs, né, que receberam doações do pai. Uma recebeu enquanto o pai era brasileiro, outro pai foi para fora, uma passou para ela lá fora. Se as duas usaram patrimônio para comprar um ativo no exterior, 2 apartamentos no mesmo prédio, por que uma tem variação cambial isenta e a outra tem variação cambial tributável? Não me parece que a origem do rendimento seja um critério de discriminação, como a gente fala no mundo jurídico, né? Um critério de discriminação de tratamento tributário de duas situações que parecem bastante parecidas. Então, em nome da isonomia, a gente optou por revogar essa isenção. E aí todo mundo está sujeito à mesma regra de tributação, e a regra de tributação no Brasil é em reais, então todo mundo está sujeito à tributação em reais, sobretudo. A segunda isenção está relacionada à venda de um bem adquirido na condição de não residente. Qual que foi a situação que a gente quis endereçar? Existiam situações em que uma pessoa, um brasileiro, né, se tornava não residente, ficava um período lá fora, realizava alguns investimentos, enfim, realizava ativos, oferia renda como não residente, aplicava uma nova estrutura e retornava ao Brasil. E essa nova estrutura dele ficava lá acumulando patrimônio por muitos anos. E aí, anos depois dele voltar ao Brasil, ele fazia um resgate ou uma venda, né, daquele investimento sem pagar imposto. Então, você tinha todo um período em que ele era residente no Brasil, no qual esse patrimônio se valorizou, em que a renda dele cresceu e que não estava sendo tributada. Então, nos parece que era uma situação injusta, pelo menos essa valorização após o retorno dele ao país. Pode ter uma discussão em relação à valorização enquanto ele estava fora, é verdade. O que eu tenho dito para isso ou a pessoa faz um planejamento e quando vem para o Brasil já vem com o ativo mais próximo possível do valor de mercado na data que ele está voltando. Ou a gente pode até avaliar em termos de política tributária algumas coisas que os outros países fazem, de que na reentrada o contribuinte pega um laudo de valor de mercado dos seus ativos e só tem tributação da valorização daquele ponto em diante. Acho que soluções desse tipo são razoáveis. O que não era razoável ter uma isenção para uma renda grande no período em que a pessoa já era de volta residente no Brasil. Esse foi o racional. Deixa eu já complementar, Paulo, só para a gente terminar aqui de falar de aplicação financeira, tem um outro ponto que tem sido trazido bastante à tona no debate, que está relacionado à compensação de ganhos e perdas. Tá? Então, já vou me antecipar aqui. A gente está avaliando esse ponto. Mesmo, que era a próxima pergunta no segundo seguinte. Boa. Então, já vou me antecipar. Então, o que acontece? Antes da MP, você não tinha uma permissão de compensar ganhos e perdas no exterior. Você fazia uma apuração ativo a ativo. Então, se eu tive ganho em um ativo e perda em outro, uma coisa não era compensada com a outra. Esse problema ele não foi endereçado na MP, então a gente não endereçou esse problema, a gente endereçou outros problemas, mas esse a gente não endereçou. Mas foram apresentadas algumas emendas sobre isso que a gente está estudando dentro do Ministério da Fazenda, para ter uma opinião do Ministério sobre isso. Depois o Congresso, é claro, vai ter uma opinião do Congresso sobre isso. Mas de pronto, o que eu posso dizer é que parece um pleito razoável você poder compensar ganhos e perdas dentro do ano calendário, pelo menos, né? De modo que o valor que vá para o seu ajuste anual seja o líquido. E também aproximaria um pouco a forma de tributação de aplicação financeira e de offshore, porque no offshore já é o líquido que vem, né? Então me parece um pleito razoável. Ainda não existe uma posição de governo sobre isso, a gente está discutindo dentro do Ministério, tá? Aqui tem uma questão interessante na aplicação financeira, né? Porque quando você fala da tributação dos juros, da tributação do rendimento, na prática, se você olha para uma visão caixa,
você pode ter uma variação, né, no valor do investimento, no principal do investimento, e que não é necessariamente refletido nos juros que ele vai render, né? Então, às vezes, você tem um descasamento ali, você tem uma situação de juros que ele está olhando para um período passado, e você tem agora uma redução. Eventualmente, esse impacto da compensação da perda, vamos imaginar que o juros está correndo sobre um principal, e esse principal foi reduzido. Eventualmente, você vai ter um descasamento, né? Porque você tem um caixa de um juros de uma base maior passada, e você, no futuro, dali 1 ano, 2 anos, você tem um juros equivalente a uma base menor. E aí, eventualmente, tem algum descasamento de caixa. Você acha que teria alguma solução para reconhecimento mais imediato disso, ou a gente teria, de fato, esse efeito de diferimento da possibilidade do impacto da perda reduzindo os juros futuros? Na pessoa física, a gente vai ter esse regime de caixa, né, para o bem e para o mal. Então, não vejo muito como a gente fugir disso, Vicentino. Então, a gente vai ter que fazer uma apuração, né, dos ativos aí, na medida da sua realização. E aí, dentro dessa apuração, entra a variação cambial, porque o custo é em reais e a alienação vai ter que ser calculada em reais, e os juros, né? Da mesma forma, se eu tiver uma perda, eu vou também cristalizar essa perda no momento da realização, regime de caixa. Tá? Tá? Ou Não seja, quando a gente pensando em nenhuma pensa numa alternativa para isso, não. Quando a gente pensa numa perda decorrente de uma variação cambial, né? Vamos tirar um pouco esse fator juros de uma renda fixa, né? Vamos pensar simplesmente numa variação cambial de algo mais nominal, né? Sem considerar os juros. Essa perda, vamos imaginar, vou cristalizar, na visão de vocês, a gente vai cristalizar, a gente vai controlar isso como se fosse uma perda de renda variável ali, um prejuízo de renda variável, que eu cristalizo numa ficha da própria declaração, deixo ali estampado, né, que eu tive um prejuízo decorrente de variação cambial no ano de 2025, e eu aproveito e carrego isso para 26, seria nessa linha de mecânica? Alguma coisa assim, mas eu não sei se... A gente está discutindo isso ainda, tá? Acho que dentro do ano, talvez uma apuração de valores líquidos, e estamos discutindo eventualmente carregar para o ano seguinte, alguma coisa assim, não sei. Tipo uma caixinha aí de... Uma caixinha, né? Como se fosse a caixinha de renda variável, né? Uma linha aí Isso. que pode ser decorrente da variação cambial ou outros fatores. Quando você pensa na visão anual de apuração e tira esse mensal, essa compensação dentro do próprio ano ela fica um pouco mais fácil, né? Você consegue Isso. ter uma visão consolidada do ano. Agora, essa questão de corte, né? Quando você faz o corte ali, eventualmente em 31 de dezembro e possivelmente carregar isso para anos seguintes, ainda que tenha uma limitação, de repente você fala, carrega essa perda por 2 anos, carrega por 5 anos, mas enfim, mas de alguma forma nos parece que seria um mecanismo importante para você, de fato, buscar essa tributação da renda e não eventualmente, Sim. você, dado que a gente tem uma oscilação de câmbio expressiva, né, especialmente nos últimos anos, e que em princípio era só para cima e a gente está percebendo aí uma variação numa direção diferente nesse momento, pode ser importante aí esse mecanismo de compensação, né? Eu acho que é um ponto importante para ser avaliado, sim. Uma questão só que não ficou clara para mim, que a gente passou, existe uma transição em relação a essas isenções? Vamos dizer, eu não realizei Perfeito, uma perfeito. aplicação financeira, mas eu tenho aí parte desses investimentos foram feitos com rendimentos auferidos originariamente em moeda estrangeira. Como que isso vai funcionar? Sim, Paulo, a gente não previu expressamente essa regra de transição para quem tinha isenção e deixa de ter. Eu acho que isso é especialmente relevante para a variação cambial de rendimentos auferidos originariamente em moeda estrangeira, porque existem situações em que, como você comentou, a pessoa faz um rastreamento lá do que se originou do exterior e tem a variação isenta, o que originou de Brasil e tem a variação tributável. A gente não previu expressamente essa transição. A gente está discutindo, Paulo, essa transição sob 2 dimensões. Uma seria uma regra geral de transição, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho uma aplicação, eu posso ficar com a aplicação e atualizar a cotação, por exemplo, em 31 de dezembro. Tem algumas emendas lá nesse sentido, com rendimento isento, e aí eu começo 1º de janeiro com o custo novo, e a partir dali a variação é tributável, vamos dizer assim. Acho que essa é uma situação possível. Tem emendas que a gente está avaliando. E também tem uma segunda dimensão, que é na atualização do valor dos bens no exterior. Ou seja, quando eu atualizo meus bens no exterior, se aquele pedaço, que é uma variação cambial isenta, eu posso excluir da base de cálculo dos 10%, né, que é aquele imposto que eu pago para atualizar os bens no exterior. Também tem emendas sobre isso que a gente também está discutindo. Tá?
Hoje não está claro no MP, a gente está fazendo um debate aqui no Ministério, acho que é um pleito razoável você ter uma regra de transição clara também. Tá bom? Ok, acho que podemos avançar para as controladas do exterior, que nós estamos recebendo uma Vamos, série de perguntas aqui, vamos, que a vamos. gente possa discutir isso, até porque a gente tem um limite de horário e precisamos abranger todos os temas. Sim. Vamos lá. Entidades controladas no exterior. As famosas offshores, né, que é o termo popular que a gente tem utilizado para facilitar a comunicação. Eu diria que esse capítulo foi o capítulo que a gente mais se dedicou na medida provisória. Ele é o capítulo que já tinha aparecido em projetos anteriores, só que agora a gente deu uma encorpada nesse capítulo, trouxe regras mais específicas, mais claras, por exemplo, preservação do estoque pela regra velha, exclusão de lucro oriundo do Brasil, a história de controlada direta e indireta, que eu vou falar um pouquinho mais. Mas vamos lá, como é que funciona o básico aqui que a gente está colocando? O contribuinte ele já levanta o balanço dessa empresa no exterior. A maioria dos casos é um balanço IFRS, pelo menos a maioria dos casos que eu vejo em BVI, em Cayman, Bahamas. Os paraísos fiscais costumam usar IFRS porque eles não têm, muitas vezes não tem nem gap local, então o contador acaba usando IFRS, que é o gap brasileiro. Com base nos dados desse balanço, o contribuinte já declara para o Banco Central, todo ano, o lucro da sua empresa no exterior. Pela regra nova, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse lucro lançado na declaração de Banco Central, que ele entrega ali até o início de abril, e vai transportar para a declaração de imposto de renda, numa linha nessa ficha nova da declaração de imposto de renda, e submeter as mesmas alíquotas de tributação de 0, 15 e 22,5% das aplicações financeiras diretamente offshore. Tão simples quanto isso, 31 de dezembro do ano, ele pega esse lucro que estava em dólar, converte para reais, pela taxa de 31 de dezembro, e tributa dentro do imposto de renda. Então, eu diria que a regra básica ela é bastante simples. E aí é claro que a gente tem complicadores aí nos casos concretos. Aqui, sim, a gente tem uma regra de transição também que está bastante clara na MP. Como funciona essa regra de transição? Que o lucro submetido à tributação anual no Brasil é somente o lucro apurado a partir de 1º de janeiro de 2024. O lucro acumulado até 31 de dezembro de 2023 não será objeto de tributação automática no Brasil, ele só será tributado no Brasil quando ele for efetivamente distribuído. E mais, a alíquota incidente sobre esse lucro, quando efetivamente distribuído, vai ser 22,5%, que é a alíquota nova, e não 27,5%, que é a alíquota velha. A gente chegou a discutir isso, mas a gente achou por bem simplificar e unificar toda a tributação em 22,5%. A gente está discutindo dentro do governo como fazer o controle desses saldos. Aqui eu diria que já tem um consenso nosso com a Receita, de que a gente vai ter 2 linhas no imposto de renda, uma para lucro acumulado até 31 de 12 de 2023 e outra para lucro apurado a partir de 1º de janeiro de 2024. Então vai ter o controle desses 2 saldos. E quando o contribuinte fizer uma distribuição de dividendo, daí ele vai indicar, isso aqui é um lucro que eu já tributei, porque é um lucro pós 2024, ou é um lucro que eu ainda não tributei, porque é um lucro até 23. Se for um lucro que ele ainda não tributou, ele tributa. Ele indica. Tá? O que a gente está consensando é que o contribuinte vai indicar. Então ele pode falar no ato societário e depois no imposto de renda o lastro dessa distribuição. Tá? Se ele não tributou ainda, ele tributa. Se ele já tributou, ele não tributa de novo. Né? E aí tem uma derivada da derivada disso, que é o que acontece se o valor em reais daquele lucro oscilou entre a data da apuração e a data da distribuição. Por exemplo, eu tributei o lucro de 31 de 12 de 2024, meu câmbio estava R$5, quando eu distribuí o câmbio estava 6. Então aquele meu lucro cresceu em reais. Como que eu trato essa variação cambial? Não tem previsão específica na MP, novamente, a esse ponto, também estamos estudando, estamos avaliando possibilidades. As possibilidades que estão na mesa, por exemplo, ou bem dar uma isenção para isso, como acontece com a PJ, mas pode gerar uma situação de certa injustiça com as perdas. Se você tiver perda, como é que você deduz, né? Se você isentou, né? Você não tem um equivalente para perdas. Ou bem você trata como rendimento também.
Só que aí precisaria pensar o que faz com a perda também, né? Se vai tributar o ganho, deveria deduzir a perda. Então, a gente está avaliando essas possibilidades, tá? Certo. Duas questões aí que têm surgido bastante, né? E é uma questão de dúvida. E tem relação aí também com o IFRS, a preparação da demonstração financeira. Acho que a primeira existe uma vedação expressa para dedução de prejuízos gerados até o final de 2023. Então, a partir de 2024, eu não posso ter uma compensação com isso. Isso é preocupante, principalmente porque a gente está vindo de um período de crise no mercado mundial. Então, para fins de as aplicações financeiras, é muito comum que nos últimos anos a carteira esteja inclusive negativa, isso gera um prejuízo. E há uma preocupação também com a situação que eu vou ter que tributar um lucro que eu não vou poder nem disponibilizar, porque eu tendo lucro num período que eu tinha prejuízo, eu vou contrapor na minha contabilidade lucro e prejuízo, vou possivelmente ter um saldo zero de lucros acumulados, mas eu vou ter que pagar imposto sobre isso. A outra questão que tem relação com a parte contábil, acho que é uma pergunta frequente, é a questão dos lucros não realizados, né? É a questão dos investimentos ilíquidos. Então, um exemplo comum aí, eu tenho investimento num fundo de private equity, que ele tem, por natureza, ele tem uma maturação de longo prazo, normalmente 5 anos para investir, 5 anos para desinvestir, e eu não tenho a possibilidade de resgatar antecipadamente, mas que existe uma marcação ao mercado. O patrimônio do fundo, inclusive, ele é avaliado a mercado anualmente, e isso gera um reflexo contábil. E eu acho que tem uma série de situações em relação a isso. Então, o governo está sensível a isso, o que a gente pode esperar em relação a esses dois temas? Vamos lá. Eu diria que esses são temas importantes, Paulo, das entidades controladas no exterior, né? Primeiro, prejuízo acumulado até 2023. Qual que foi a lógica? Passar uma régua, que está no regime velho fica no regime velho, que está no regime novo está no regime novo. Então, diferentemente das pessoas jurídicas no Brasil, em que você já tinha essa tributação por competência há décadas, é a primeira vez que a gente está fazendo isso para as pessoas físicas. Então, a gente sabe que tem, assim, pouco de tudo dentro do balanço das empresas offshore, tem coisas históricas, as pessoas às vezes não tinham tantos cuidados com a preparação desse balanço. Isso é natural, porque muita gente nem preparava balanço até alguns anos atrás, né? A gente trabalhava juntos na época em que teve a regularização lá de 2016. A gente sabe que até 2016 tinha muita coisa que, mesmo que já estava declarada, e que não necessariamente tinha balanço, né? Ou que não estava declarado e passou a ser declarado, enfim. Então, eu diria que, por um lado, tem um pensamento no sentido de que, olha, vamos passar uma régua, que está no regime velho, está no regime velho e acabou. Por outro, existe o reconhecimento de que eu só tenho lucro a partir do momento que eu consumo os prejuízos, né? Então, também tem esse contraponto que é feito e que está sendo avaliado, né, nesse ponto. Também tem emendas sobre isso no Congresso. Como eu comentei, o compromisso nosso no Ministério é trazer todos esses pontos para dentro do Ministério. A gente tem feito isso, tem feito debates dentro do Ministério sobre esses pontos. Estamos aqui para escutar realmente e dialogar, tá? Mas eu acredito que o Ministério vai dar uma posição sobre isso. Ainda não é possível antecipar. Então, esse ponto do prejuízo acumulado, eu acho que ele é um ponto importante, porém que tem argumentos aí para todos os lados, tá? E o segundo ponto que você comentou do lucro não realizado, ele também é um ponto que tem surgido. Esse ponto, como que a gente está endereçando? A gente está buscando nas referências internacionais como que os países tributam o lucro das entidades offshore. Se eles simplesmente pegam um lucro contábil ou se eles fazem um tratamento desse lucro contábil de acordo com regras locais. O Brasil, tradicionalmente, pegou o lucro contábil da offshore quando ele tributou isso para as pessoas jurídicas brasileiras nas regras de tributação base universais. E o contribuinte sempre preferiu seguir dessa forma, com a diferença de que o padrão contábil utilizado era o padrão contábil da offshore, e não o padrão contábil brasileiro.
Eu diria que essa discussão ela perdeu bastante do seu objeto quando o Brasil aplicou o IFRS, porque agora a norma brasileira é muito convergente com a norma utilizada lá fora, com algumas exceções. Eu diria que uma notória exceção é Luxemburgo, para quem tem patrimônios mais elevados, que tem um gap muito específico, que pode gerar injustiças também. Na época que eu advogava, eu tive um cliente que teve um problemaço porque as perdas dele de hedge não eram lançadas em resultado, então ele tinha que pagar imposto sem que ele tivesse resultado. Enfim, então usar o padrão contábil IFRS, que é o que a gente está fazendo aqui, só falando sobre isso também, já aproveitando. Estamos usando o padrão contábil IFRS para trazer essa segurança. Como é que fica o lucro não realizado? Depende do ativo, isso vai para resultado ou não. Se isso for para resultado, não tem previsão de você fazer uma exclusão na base da tributação no Brasil. Eu acho que a gente tem que olhar para isso também pensando nas classes de ativos que a gente está falando. Uma coisa é um fundo de venture capital que você não tem mercado secundário. Outra coisa é um bond com mercado secundário que você consegue apertar um botão e vender. O MTM de um bond, o MTM de uma ação. São ativos com liquidez bastante diferentes também. Então, tudo isso acho que faz parte do caldo, a gente está discutindo isso. Inclusive, até é interessante que se diga, a gente mandou a nossa norma para a OCDE, a turma da Receita tem um contato muito bom na OCDE, para ver se estava aderente ao Action 3 do BEPS. A OCDE falou, legal, está aderente. Então, esse ponto agora do não realizado, do acumulado, etc., a gente está até dialogando diretamente lá com a turma técnica da OCDE, para pegar o feeling dele também, como é que os outros países fazem. A gente não quer reinventar a roda aqui, sabe? Então, estamos atentos a isso, mas eu diria que a gente não quer reinventar a roda. E também, Paulo, tem uma resposta muito mais fácil que essa, para essas perguntas, que eu gosto muito de usar também, que é a seguinte: atualize o valor dos seus bens no exterior pagando 10% de imposto. Por quê? Quando você atualiza o valor dos seus bens no exterior, pagando 10% de imposto, você está livre para fazer o que você quiser. Você vai poder pegar suas cotas de fundo de venture capital, por exemplo, e passar para a pessoa física, né? Já vai estar atualizado. Você vai poder pegar e passar isso para o seu filho, vai poder repatriar para o Brasil, não vai ter o problema do prejuízo acumulado, você vai poder se reestruturar, se replanejar, né, contando com os advogados aí, mas eu diria que essa é a resposta mais fácil, né? Então, assim, é opcional esse regime de atualização dos bens no exterior, mas é uma alíquota baixa e eu acho que tem ganhos importantes para os contribuintes. Então, desculpa fazer esse salto lá para frente, mas é porque eu acho que é interessante esse regime. O que é esse regime que a gente criou? Já vou falar dele, tá? Você pode atualizar o custo dos seus bens do valor histórico para o valor atualizado, em 31 de dezembro de 22 e depois 31 de dezembro de 23. E quando você faz essa atualização do custo histórico para o valor de mercado presente, você paga apenas 10% de imposto sobre esse ganho de capital. Sobre esse ganho, vamos dizer assim, não é nem um ganho de capital, né? Sobre esse ganho. Isso é positivo sob várias perspectivas, para o contribuinte e para o governo. Para o contribuinte é benéfico, porque paga-se a uma alíquota reduzida, 10% é uma alíquota baixa, né? E além de se pagar por uma alíquota reduzida, você, como eu comentei, você está livre para planejar, reorganizar, planejar sua sucessão, como você quiser, né? Então, o camarada que pagou tá limpo, tábula rasa a partir de 1º de janeiro de 2024. Já que a gente avançou nesse tema, eu queria fazer uma pergunta que existe lá uma disposição expressa que não se aplicam reduções e deduções nesse momento. Qual que é a abrangência disso? Por exemplo, os ganhos, a variação cambial relativa a bens ou investimentos que foram feitos. Desculpa te interromper. Não, o objetivo não foi esse, não, tá? Na verdade, essa redação do não vai ter deduções, etc., é um pouco chover do molhado. É um pouco chover no molhado, para ser sincero, Paulo. Não teve um objetivo de tributar essa parcela do rendimento isento, não. Na verdade, a gente está discutindo como prever essa história do rendimento isento. Na teoria, ele deveria ser isento, não deveria compor a base da tributação dos 10%. Tá? E eu estou entendendo que se você pega aquela situação de bens adquiridos originariamente na condição de não residente, como é que eu faço com isso? Eu posso atualizar e me valer dessa possibilidade de não tributar dentro desse Acho do que tem uma... escopo? Eu acho que tem um argumento bom nesse sentido, Paulo,
não tem previsão expressa da MP. Acho que é um argumento bom nesse sentido. A gente está avaliando dentro desse contexto da transição, tá? Da regra de transição do sistema velho para o sistema novo. Eu não consigo te dar uma resposta preto no branco para isso, mas eu acho que tem um argumento bom nesse sentido, de que essas isenções valem até 31/12. Então, se você opta pela atualização, aquela parcela que está isenta, né? Tem algumas perguntas aqui do chat, uma pergunta aqui em relação a trust, uma pergunta em relação à tributação do estoque de 10%. A gente tem algumas aqui, acho que a gente, em função do tempo, talvez a gente não consiga cobrir todas. Aqui tem uma pergunta mais objetiva. Ações mantidas no exterior que não compõem nenhuma aplicação financeira, ou seja, aquelas ações que foram adquiridas ou recebidas diretamente das empresas, passam a ser tributadas com as regras para aplicação financeira ou continuam valendo a regra de ganho de capital? Aí tem que ver se é controlada ou não controlada. Se é não controlada, é aquela regra geral de... Mas eu preciso entender melhor a situação, na verdade, Vicentino. Eu ia responder aqui, mas eu corro o risco de cometer algum engano. A regra de aplicação financeira, qual foi o nosso pensamento? Você aplica ela para o retorno do investimento do capital offshore. Então, se eu compro ações da Apple negociadas em bolsa nos Estados Unidos, se eu vendo essas ações, eu estou na tabela. Se eu recebo dividendos, eu estou na tabela, não estou mais no 27,5. A ideia é que os rendimentos financeiros do capital aplicado lá fora estejam sujeitos a essa situação. No caso das empresas controladas, aí eu tenho o regramento das entidades controladas. Mas existe um terceiro caso possível, e eu receio que seja essa situação que a pessoa esteja assustando, que eu tenho, por exemplo, uma participação numa empresa de capital fechado no exterior, não controladora, né? Então eu recebi, sei lá, 10% de uma empresa americana, né, que, sei lá, era do meu pai. Que tratamento eu aplico para essa situação? Eu diria que o dividendo estaria na tabela de 0,15, 22,5, acho, tá? Isso não está expresso, tá? Mas isso é um certo achismo. E a venda dessa participação, o retorno de capital, estaria na regra do ganho de capital. Tá? Acho que isso é o que faria mais sentido, mas a gente não previu isso expressamente na lei, viu? Tem uma situação comum, que eu acho que é a questão do stock option. Muita gente em multinacionais recebe parte da remuneração em ações, tributa isso no Brasil, mas passa a deter uma participação minoritária numa empresa muitas vezes aberta no exterior. Dá o exemplo da Apple aí que a gente falou, funcionário da Apple, executivo da Apple aqui no Brasil recebe isso. Uhum. Eu acho que talvez, pelo que eu entendi da pergunta, talvez até estava endereçando mais esse caso específico, que é muito comum. Eu acho que tem diversas situações aí envolvendo esse recebimento de ações. Mais e mais pessoas recebem ações de empresa no exterior, na qual trabalham na subsidiária no Brasil, como parte da remuneração. Isso, então, estamos entendendo que, a princípio, tendo dividendos, eu vou tributar com base na tabela progressiva, é isso? E no caso de alienação, eu vou tributar como um ganho de capital relativo a uma aplicação financeira, efetivamente, uma participação numa empresa aberta, e essa negociação muitas vezes é em bolsa. Como vocês têm uma visão disso? Muito específico, né? Eu tenho feito muitas conversas aí com o mercado, exercendo essa escutativa. Eu diria que é a primeira vez que eu ouço esse ponto, então até anotei aqui. Seria uma zona cinzenta aí, né? Em que eu não estou nem na regra da controlada e não estou nem no rendimento financeiro clássico, vamos dizer assim. Eu estou numa zona assim, no meio do caminho aí de alguma situação. Anotei aqui, Paulo. Não escrevam em pedra, né, o que eu estou falando, porque minha primeira reação aqui, mas minha primeira reação seria que o dividendo estaria no 0,15, 22,5, e o ganho de capital seria ganho de capital se eu estiver falando de uma participação minoritária, digamos, numa empresa fechada lá fora, tá? Para facilitar. Se eu estiver falando de uma participação numa empresa com negociação em bolsa lá fora, acho que eu me aproximo mais da regra do ganho líquido, né? Que é a regra de rendimento financeiro geral.
tá? Mas não escrevam na pedra, vamos refletir mais sobre isso. Eu estou entendendo que fica uma obrigação aí de voltar a conversar com a gente um pouco mais para frente, quando esses temas tiverem sido discutidos. Tá bom, sim. Tem um comentário aqui complementar exatamente essa questão, Paulo, as bonificações em ações. Isso. Deixa eu só endereçar outro aqui, Vicentini, que eu abri aqui a caixinha. Tem um que é super importante por causa do prazo. Não é para fazer nada em maio, tá, gente? Não é para fazer nada em maio. Tem uma pergunta aqui do Júlio. Eu vi. Não é para fazer nada em maio, Júlio. Entrega a declaração de imposto de renda normal. Na verdade, você não tem que fazer nada antes do Congresso opinar se ele vai converter isso em lei ou não, tá? O que eu fiquei na dúvida aqui, Daniel, talvez o equívoco seja disso, é porque tem uma regra de maio de 24. Talvez tenha uma questão só maio de de data. 24. Então talvez tenha só uma questão aqui de uma confusão de datas, porque tem uma data de novembro, né, de 23, e tem uma data de maio de 24. Talvez foi só uma confusão de datas aqui, que não é maio de 23, é maio de 24. Talvez é isso. E aí eu acho que, puxando esse gancho do comentário, ainda MP, a gente talvez ia deixar para o final, vou antecipar aqui um pouquinho, só para a gente não deixar de perguntar isso. Qual que é a sua sensibilidade aí de aprovação, temperatura, quantidade de emendas crescendo? Como que está isso na percepção do governo, a probabilidade de aprovação? Agora a gente vai fazer aquela pergunta que vale 1 milhão e que ninguém tem a resposta para poder dar, mas pelo menos aqui um pouco de percepção, né, sua, do governo, como é que está isso? Eu queria só sugerir, tem muita pergunta aqui a respeito de trust, e tem uma pergunta específica que eu achei muito interessante de saída definitiva, que é aplicável mais para aplicação financeira. No caso da saída definitiva, eu vou considerar realizados que ganhos? Acredito que, naturalmente, de entidade controlada, eu vou ter a tributação, eu vou ter um período, vou encerrar um período, eventualmente, que não é completo ao final do ano, mas a questão de investimentos financeiros, a intenção do governo é que eu tenha que considerar realizados para fazer essa saída definitiva, e aí você mencionou o BEPS, é um procedimento aí dentro desse contexto, e está tratado também na medida provisória recém-aprovada de preço de transferência, mas em relação à pessoa física. Tá? E depois, duas questõezinhas aqui de trust, que tem algumas pessoas levantando, e aí a gente pode passar aí para a questão do Marcelo. Nós temos mais 15 minutos aqui, e seria para encerrar a nossa conversa de hoje. Eu não sei se o Daniel caiu, mas deve estar retornando. Eu acho que, antecipando até para a audiência aqui as questões relativas a trust, eu acho que as principais dúvidas são criação de situações que são materialmente... o Daniel voltando aqui. Desculpa, meu computador se revoltou aqui, eu tive que conectar pelo celular. Não, sem problema. Eu acho que a gente estava na questão da declaração de saída definitiva. Isso. E eu estava falando um pouco com a audiência, enquanto você não estava, sobre as questões relativas a trust também, que a gente gostaria de ouvir você. Mas se puder falar da saída definitiva primeiro, para a gente não misturar os temas. A saída definitiva, precisamos estudar isso, Paulo. O que você comentou do BEPS? Desculpa. Não, que existe aí uma previsão na questão de alocação, e aí é muito mais para a empresa, né? Questão de alocação de lucros, de ganhos. Você tem a questão de intangíveis, que você tem que tributar na transferência da sede de empresas, de maneira a evitar que essa mais-valia, esses ganhos latentes, sejam tributados
em países de baixa tributação quando receberem esses ativos, né? Então, são ativos, teoricamente, que foram formados dentro de uma jurisdição específica, investindo recursos, etc. Então, existe dentro do BEPS, uma recomendação, inclusive, para tratar isso. E está dentro das regras de preço de transferência, nós temos alguma coisa nesse sentido. Mas a minha questão é se existe alguma previsão, alguma orientação em relação à questão da saída definitiva. Não oficialmente, mas mais um daqueles temas que eu me comprometo a levar, a estudar e retornar, tá? Ok, passando para o Trust, para a gente poder falar um pouquinho antes de encerrar, eu acho que a grande questão aí é o fato de colocar tudo em uma vala comum. Então, a gente tem o Trust, é um instrumento extremamente complexo que ele permite, costumo dizer, quase qualquer coisa. Você pode ter dentro desse universo uma série de situações e que vão gerar, inclusive, impossibilidade material de cumprir a regra. Um exemplo disso, e acho que assim, a divisão básica aqui de Trust irrevogável e revogável, discricionário e não discricionário, a gente pode ter situações que cabe ao Trust localizar no exterior a discricionariedade sobre a gestão desses bens, o controle desses bens e também definir beneficiários. E muitas vezes o beneficiário nem sabe que é beneficiário, né? São situações aí que podem ocorrer e inviabilizam a aplicação da lei tal como se pretende a partir da conversão da medida provisória, assumindo que não haveriam mudanças no texto original. Perfeito. Isso aí foi uma decisão de política tributária mesmo, Paulo. A gente optou a gente desenhou uma regulamentação pensando na maioria dos trusts que envolvem brasileiros, que são trusts que são feitos quase como testamentos, né? Então, quase como se fossem testamentos sofisticados, prevendo regras de distribuição no momento do óbito do patriarca ou da matriarca brasileira com patrimônio no exterior. Então, a gente pensou ali na regra geral, vamos dizer assim, em que esse trust é um contrato, um testamento, que não há uma transmissão imediata de direitos, mas sim ele prevê uma regra futura de transferência de direitos sobre aquele patrimônio. É por isso que a gente trouxe uma regra geral, um tratamento de transparência fiscal do trust. A gente se inspirou isso muito em regras utilizadas em outros países também, que também tratam o trust como uma figura transparente, para cobrir essas situações. Existem situações excepcionais que talvez não estejam bem endereçadas na regra, em particular aqueles trusts em que o patriarca ou a matriarca efetivamente abre mão do seu patrimônio em benefício das finalidades do trust. Na minha experiência, esses casos são mais raros, tá? E conversando com os bancos também, são casos mais raros, muitas vezes trusts filantrópicos, até porque, pensando no brasileiro, que não tem um trust no Brasil, é muito difícil para um brasileiro abrir mão do seu patrimônio em nome de uma estrutura de governança meio desconhecida para ele, né? Então acho que talvez até por isso seja mais raro, mas existem essas situações, eu reconheço que existem, que talvez não tenham sido bem endereçadas pela MP. O que a gente está avaliando nesse caso, nesse tipo de situação, é se valeria a pena uma exceção em que a gente falasse algo no sentido de que o trust é irrevogável ou o trust em determinadas situações em que se comprove que houve efetiva transmissão para o beneficiário, ou que já se comprove que o titular já não tem mais poder de controle sobre aqueles ativos, de forma irrevogável e retratável, eventualmente que isso já se considere transmitido. Mas essa é uma possibilidade teórica, tá? Não tem nenhuma definição do governo sobre isso. O que a gente não quer é perder o rastreamento desses ativos no Brasil, perder a declaração desses ativos no Brasil. E a outra coisa que a gente não quer é que o trust se torne o novo instrumento de diferimento tributário no exterior. Então, a gente quer que os rendimentos continuem sendo tributados periodicamente aqui. O como fazer isso é mais difícil, é mais complexo. A gente está estudando desde regras americanas que tratam de
distributable income do trust versus não distributable, até outras regras, que eu acho que até a gente conversou um pouquinho, de diferir a tributação, mas ter uma atualização do imposto ou desse rendimento. Minha preferência, a nossa preferência como governo seria ter uma regra que só estivesse no patrimônio do settlor ou estivesse no patrimônio do beneficiário, um dos dois tendo uma obrigação de declarar e recolher o imposto para o Brasil, e na eventualidade de não ter informação suficiente, etc., criar uma obrigação eventualmente para o trustee, né? Que tem outros desafios de ordem jurídica para conseguir fazer isso, mas seria algo nessa linha, tá? Mas é um desafio que a gente está enfrentando aqui. Fica uma sugestão, eu já cheguei a falar isso com você em outra conversa, de que a lei traga expressamente seu caráter de presunção relativa em relação ao trust, de disponibilização em relação ao trust, e que existe um procedimento para que seja informada a Receita e, eventualmente, com a apresentação do Trust Deed, de que não há disponibilidade. Eu acho que nós vamos chegar, inclusive, em situações que, Sim, infelizmente, vão frustrar aí o interesse do governo em controlar todo e qualquer patrimônio detido por brasileiro no exterior ou que possa vir a ser transferido para brasileiro. E a última pergunta em relação ao trust, depois eu passo a palavra ao Marcelo para fazer discutir essa questão como o governo está vendo o trâmite no Congresso. Existe uma definição de que a natureza jurídica dos pagamentos feitos aos beneficiários, ela tem natureza de doação ou transmissão causa-mortes, conforme o caso. Tá? Eu acho que, primeiro, isso é importante, porque a gente tinha manifestações de fiscos estaduais e federais bastante contraditórias, ambos trazendo para si a competência para tributar, mas é uma lei federal que trata especificamente de imposto de renda. A minha pergunta é: existe aí uma perspectiva ou uma discussão com os estados de que esta natureza que é atribuída pela MP, ela vai ser seguida também para fins de tributação do ITCMD, para evitar novos conflitos? Aí eu vou falar um caso específico que o Estado de São Paulo, por exemplo, numa consulta recente, ele passou a entender que a transferência dos bens pelo settlor para o trust, para o trustee, é fato gerador do ITCMD e, na verdade, o sujeito passivo é o beneficiário. Então, eu estou vendo aí uma tentativa de antecipar o fato gerador do ITCMD, ignorando a existência do trust e simplesmente considerando que, a partir do momento que eu formo esse patrimônio que tem vida própria, em como ele é tratado no common law, ele seja tributado imediatamente nas mãos do beneficiário. A gente tem, sim, dialogado com os estados por meio do Concefaz. Nós temos um diálogo bastante frutífero, até por conta da reforma do IVA, tem um canal aberto constantemente entre o Ministério da Fazenda e o Concefaz. Essa solução de consulta da Secretaria da Fazenda de São Paulo, salvo engano, ela tratou de um trust irrevogável, em que você já tinha uma transmissão efetivamente de direitos para o beneficiário no momento da instituição do trust, mas isso não está totalmente claro também, então não vou me arriscar aqui em falar de qualquer situação concreta. Por ser uma lei ordinária federal, em MP sendo convertida em lei, ela não pode versar sobre ITCMD. Para versar sobre ITCMD e sobre eventual conflito de competência, o veículo adequado deveria ser uma lei complementar. Então, o que a gente tentou fazer foi trazer um regramento para imposto de renda. No mundo ideal, também será o regramento para o ITCMD, para os impostos conversarem, mas a gente não conseguiu colocar isso expressamente na MP pelo fato de ser uma MP e não uma lei complementar. Mas a gente tem conversado, inclusive nessa história desses trusts irrevogados, diferentes, etc., em que o titular já abriu mão daquele patrimônio.
eventualmente da doação já ocorrer neste momento, né? A gente tem dialogado lá para buscar uma solução que enderece, vamos dizer assim, essa outra categoria de trusts, né? Que não a categoria geral. Tá certo. Eu vou passar a palavra para o Marcelo para falar dessa questão do processo legislativo, até porque a gente está aí Tá. 3 minutos do estourado. encerramento. A gente está no limite aqui. Eu acho que antes só da gente fazer esse fechamento aí com a percepção do governo em relação à aprovação, queria só fazer um agradecimento aqui à audiência. A gente teve mais de 100 participantes durante todo o período aqui, desde a abertura a gente está com mais de 100 participantes. Então acho que a gente queria só primeiro agradecer a presença de todos que participaram aqui, que acompanharam. E aí, Daniel, acho que de novo, né? A pergunta do milhão, a gente sabe que não tem uma resposta, que a gente depende de uma série de fatores aí, mas a gente queria ver um pouquinho da percepção de como o governo está vendo, não só a questão do timing, né, de aprovação, mas da efetiva aprovação dessa medida provisória e também, se possível, alguma pincelada aí sobre o quanto que a gente vai ter de emendas incorporadas, né, como vocês estão vendo a dinâmica dessa aprovação. Uhum. Vicentino, o que eu posso dizer é o seguinte, aqui no Ministério da Fazenda a gente estuda todas as emendas, a gente categorizou as emendas entre emendas de esclarecimento, que eu acho que são emendas bem-vindas, então não há uma divergência conceitual, mas sim uma questão de redação no MP. Essas emendas eu acho que seriam bem-vindas, como eu comentei. A gente tem emendas que são emendas conceituais, tá? Que são um pouco mais desafiadoras, porque requerem um debate conceitual. E aí, por fim, você tem emendas que tratam de temas diversos e não afins ao escopo da MP, que a gente não está considerando. Esse trabalho, agora, ele é um trabalho do Congresso Nacional. Tá? A gente aqui no Executivo tem todo respeito ao Congresso Nacional e vai estar à disposição do Congresso Nacional para debater com eles. Eu, como técnico aqui na Secretaria, não sou responsável por essa articulação, mas vou me colocar à disposição dos congressistas para debater, é claro. Ok, eu acho que estamos agora no limite do tempo. Queria agradecer a presença do Daniel, disponibilidade, Imagina. que já assumiu um compromisso conosco de voltar para discutir esse e outros temas aí relacionados. Quando for convertido em lei, vamos torcer, quando for convertido em lei. Tá certo. E outros temas relacionados à reforma tributária, dos quais você também está participando. Então, obrigado, Perfeito. Daniel, obrigado mais uma vez à audiência, obrigado ao Marcelo, que dividiu esse painel comigo, e foi muito produtivo e, novamente, espero que possamos discutir novamente em breve. Agradeço o convite de novo, bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigado, Daniel, muito obrigado, bom dia, até mais. Um abraço grande a todos. Tchau, tchau.